Ele falou
Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui conosco hoje. Meu nome é Fábia, eu sou gerente de atendimento de quantitativa aqui no Instituto Qualibest. O Instituto Qualibest já tem mais de 18 anos, especializado em estudos online, mas também fazemos todo tipo de modalidade de estudos. Normalmente, fazemos 2 ou 3 estudos no ano, que são estudos feitos por nós e idealizados por nós, tanto para entender algum assunto que a gente tem interesse de aprofundar, ou de conhecer a nossa base de painelistas, que hoje tem 250 mil pessoas, como também para testar metodologias novas, trazer inovações de entrega. Esse estudo, Carros em Conexão, ele foi feito com 2 objetivos. Um primeiro objetivo foi de entender, de fato, o que hoje o brasileiro entende sobre carros conectados, sobre o que ele está valorizando em termos de acessórios ou equipamentos de carro. E o outro é saber quem é o motorista do nosso painel, que carro ele tem, quantos anos tem esse carro, quantos carros tem na casa. Então, ele teve um braço do estudo, que foi entender realmente o que a gente tem de carro dentro do painel Qualibest, e o outro é de saber, de conhecer o que o brasileiro está valorizando em termos de conectividade e equipamentos dos carros, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês estiverem com alguma dificuldade, vocês podem usar aqui o espaço do chat, que a gente tem pessoal da nossa equipe acompanhando, tá? A transmissão. Bom, essa pesquisa ela foi somente online, né? Ela foi realizada dentro do nosso painel Qualibest. Nós entrevistamos 1.380 pessoas. O questionário ele é enviado por um link, onde o nosso painelista abre e responde todas as perguntas. O questionário ele foi construído por nós, mas ele teve a parceria de algumas montadoras com as quais a gente já tem relacionamento, nos ajudando a construir tudo que poderia ser interessante para investigar tanto de equipamento, como de conectividade, como também de direção assistida, tá? Bom, o perfil a gente só entrevistou pessoas com mais de 18 anos, homens e mulheres, classes ABC1, Brasil inteiro. Essas pessoas tinham que ter carro e pretender trocar o carro nos últimos 2 anos. E também se declarar como principal pessoa que decide pela principal decisor de compra do carro, ou uma pessoa que participa efetivamente da compra do carro da família. A coleta foi de 27 de abril a 17 de maio do ano passado, a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, e tudo que a gente encontrou de testes estatísticos significativos estão sinalizados na apresentação. Bom, qual é o perfil da nossa amostra, né? Quem são esses 1.380 proprietários de carro, internautas do nosso painel? Normalmente, os painéis de pesquisa ele tem uma concentração um pouquinho maior de mulheres do que homens, mas dentro da nossa amostra, a gente encontrou 57% de homens e 43% de mulheres. Ainda encontramos mais homens como decisores ativos na compra do carro da família do que de mulheres. A faixa etária, ela ficou de 18 a 24 anos, 12%, e aí a gente começa, de fato, a ter uma amostra mais representativa e parruda a partir dos 25 anos. A distribuição regional, a gente obedeceu o que hoje é a distribuição nacional de internautas brasileiros, tá? É assim que hoje está distribuído os internautas. E o bacana da pesquisa online, que além dela ir para a capital, ela também consegue investigar região metropolitana e interior. Em média, nossos estudos alcançam de 25% a 30% de entrevistas no interior dos estados.
Bom, 68% das pessoas que responderam à pesquisa têm apenas um carro na casa, né? 26% possui até 2 carros e 6% possui 3 carros ou mais. Então, a grande parte da amostra tem um único carro. E de que marca são esses carros, né? Hoje a gente encontrou uma distribuição dentro do painel de 24% de Fiat, 24% de Chevrolet, 22% de Volkswagen. E depois as outras marcas, Ford, Renault, Hyundai, Honda e Toyota. Para essas pessoas, a gente perguntou, bom, você tem esse carro, mas você quer trocar por que carro? Por que outras marcas são elegíveis na hora da escolha? A gente sabe, todo mundo que trabalha um pouco com a indústria automotiva, que quando a gente fala que carro a pessoa, quem nunca se deparou numa situação de pesquisa onde a pessoa fala, bom, eu vou trocar por um hatch médio, ou sedã médio, ou por um SUV. Ou seja, na hora que eu vou decidir por que carro eu vou usar, é comum a gente encontrar um leque bastante grande de possibilidades. Quando a gente pergunta para que marca ele quer migrar, para que marca vai ser o próximo carro, eles, em média, citam 3 marcas, né? As mais fortes são Chevrolet e Volkswagen. Aí, logo abaixo vem a Fiat, aí temos Honda, que cresce bastante a intenção de compra em relação a quantos tinham Honda, Ford, Hyundai, Toyota e Renault. Essas são as marcas mais citadas. Bom, aqui a gente montou uma análise onde a gente cruzou os dados de que carro que eu tenho. Então, aqui na horizontal, a gente vê os carros para que marcas que ele quer ir, e na vertical, a gente vê a marca que possui. Então, a gente vê que 62% dos proprietários de Fiat continuam comprando um Fiat. E quais são as outras marcas que vão concorrer com o proprietário de Fiat? Chevrolet e Volkswagen. Os proprietários de Volkswagen, 66% declaram que quer ter, 64% querem ter outro Volkswagen, e depois a gente também vê ali uma distribuição para as outras marcas que também são elegíveis entre os proprietários de Volkswagen. E assim por diante. As marcas que lideram essa intenção de trocar o carro, a marca que ele tem pela mesma marca, são Honda e Toyota, né? Então, mais de 80% das pessoas que têm, quase 90% das pessoas que têm Honda, pretendem trocar por outro Honda, e 81% das pessoas que têm um Toyota pretendem trocar por outro Toyota. A gente vê também que as marcas mais relevantes entre Hyundai, Honda e Toyota são para Hyundai, Honda e Toyota, para Honda, Toyota, e para Toyota, Honda. Então, eles vão continuar com carros com bandeiras orientais, né? A maioria da nossa amostra, e aí a gente representa um pouco o que a gente tem hoje no mercado brasileiro, foram proprietários de hatches e sedãs pequenos e médios, né? Como a gente tem muita gente de carro sedã e hatch pequeno e médio, eles sempre querem trocar por um carro de um carro um pouquinho superior, mas não muito, tá? Não, a gente encontra pouca gente falando que vai trocar um carro hoje hatch pequeno por um SUV grande, né? Eles estão muito conscientes do que eles podem, para onde eles querem ir. E aí a gente vê que foi para a gente uma surpresa que sedã médio continua o sedã, que muita gente acreditava um tempo atrás que era um carro que ia cair cair muito interesse de comprar por ele, não, ele continua firme e forte ali, principalmente os sedãs médios, tá? Então, o sedã médio, SUV pequeno e médio, o hatch médio são os carros mais buscados pela nossa amostra. E quanto eles pretendem gastar? 52.500 é o valor médio, não é um valor alto, né? A nossa preocupação sempre foi, nesse estudo, representar o internauta brasileiro. E, então, a gente não fez nenhum esforço para encontrar dentro do nosso painel pessoas que queriam gastar mais. Esse é um resultado do que naturalmente veio
do painel. Então, 59% quer gastar até 100 mil, 23% quer gastar de 50 a 70 mil e 18% mais de 70 mil. E vão querer comprar o quê? Carro zero ou usado, né? A gente perguntou se esse carro que ele pretende trocar, se ele comprou zero ou usado. E a gente viu que metade das pessoas já compraram esse carro que querem trocar usado. E a maioria não tem nenhuma restrição em trocar novamente por um usado. E aí a gente foi investigar quais são os motivadores para eu preferir um usado ou para eu poder preferir um carro 0 quilômetro, né? 54%, então mais da metade, trocaria ou por um usado ou por um novo, né? Dependendo da situação. 26% só trocaria por um carro 0 quilômetro e 10% apenas por um carro usado. O que motiva a compra do usado? É um bom negócio. Então, o carro usado é um carro que pega muito numa vantagem de bolso mesmo, de quanto dinheiro eu quero gastar, não só de quanto dinheiro eu quero gastar, mas o que eu posso ter de melhor com o dinheiro que eu tenho. Então, por que eu quero comprar? Eu compraria um usado? Porque é mais barato. Mas também, se eu encontro um carro em bom estado, usado é um bom negócio, né? Ele consegue um carro melhor pagando menos. Então, é muito importante a gente entender que na compra de usado, buscar uma boa oportunidade, ter a chance de ter um carro melhor por um custo menor, que jamais ele conseguiria comprar esse carro 0 quilômetros, é o que está motivando as pessoas a aceitarem um carro usado. Agora, não é mais qualquer carro usado, né? 81% concorda que só compraria um carro usado em lugares que dão garantia. Então, a gente vê que não é mais qualquer usado. Eles querem um carro que não tenha tanto tempo de uso, que não tenha tantos quilômetros rodados, mas principalmente que tenha garantia. E o carro 0 quilômetro, né? O que motiva o carro 0 quilômetro? Comprar um carro 0 quilômetro? É a garantia. Então, o que a gente vê? Bom, a cabeça da pessoa que compra um carro 0 quilômetro eu compro um carro 0 quilômetro porque eu não quero gastar, ter custos de manutenção. Eu quero ter essa garantia que vem de fábrica, né? Eu quero ficar mais tempo com esse carro, né? E aqui a gente encontra pessoas que falam, bom, para mim, olha, zero usado vai depender do custo-benefício. Ele respondeu isso espontaneamente, mesmo quando a gente perguntou por que ele quer comprar um carro zero. Então, a gente vê ali que quase 30% da amostra não tem uma opção uma opinião muito firme ou uma opinião muito definitiva em relação à compra do zero. Bom, a garantia é super importante. E a gente teve ali quase metade da amostra também achando que comprar um carro zero dá mais status do que comprar um carro usado. A gente vê que, de forma geral, se a gente somar aqueles 30% mais os 54%, os 30% que só compraria zero e mais os 54% que compraria tanto zero como usado, o carro zero é preferência. Mas, que carro mais, mesmo entre essas pessoas, a gente vê que eles preferem comprar um carro usado bem equipado do que um novo básico, tá? Então, isso é muito importante. São pessoas que estão muito de olho no que o carro pode oferecer de opcionais, de funcionalidades e de facilidades, né? Aí a gente entra numa bateria mais básica, até a gente chegar num assunto mais, afunilar num assunto mais restrito, que é a da direção assistida. A gente entrega para eles uma bateria de mais de 20 equipamentos ou comunidades e pergunta o que o seu carro precisa ter, né? Ar-condicionado e alarme são os recordistas, são fundamentais para qualquer carro que vá comprar, seja ele zero ou usado. Então, 85% das pessoas disseram que ar-condicionado é fundamental, alarme 81%, e aqui são os itens mais importantes da lista dos 24, que tiveram um índice maior de importância, nomeados como fundamentais, né? E aí a gente perguntou para ele, bom,
vocês querem comprar um carro que tenha ar-condicionado, que tenha alarme, a multiplicidade é bem grande do que eles declararam que gostaria que tivesse. Mas aí a gente devolve a pergunta, pensando no quanto você pode gastar, o que permanece de fato como fundamental? A gente fez uma provocação para trazer a questão financeira e ver quais eram as maiores perdas. E a gente viu que entre os fundamentais, o que mais perde são itens como regulagem de altura do banco do motorista, o travamento automático das portas, o sistema de controle de estabilidade do carro e o cinto de 3 pontos. São os itens que mais perdem essa característica de fundamental quando eu penso quanto é que eu posso gastar no meu próximo carro. Bom, o que seria bom? Ali a gente viu, então, que era fundamental. O que está no segundo patamar nessa escala? Aquilo que seria bom, mas não fundamental. A saída de ar-condicionado traseira, câmera de ré, o ar-condicionado com controle digital, os faróis de acendimento automático de LED, o limpador de para-brisa automático com detector de chuva e a regulagem de profundidade do volante. São os itens que não é fundamental que eu tenha, mas seria bom ter. E o que é dispensável? São itens principalmente de conforto ou de estética do carro, como teto solar, o porta-luvas climatizado, banco de couro, o acabamento no interior personalizado e o ar-condicionado dual zone ou bizone. Então, esses são os menos considerados. Mas todo mundo pensa igual? A gente viu que não, né? Quanto mais cresce, quanto maior o dinheiro que eu declaro que quero gastar no meu carro, mais itens ganham força entre os fundamentais, né? Então, quais são os itens que fazem a migração quando eu pretendo gastar mais de 50 mil? É o sistema de controle de estabilidade do carro, o sensor de estacionamento e a câmera de ré. E entre os que querem gastar mais de 70 mil? O câmbio automático, direção eletrônica, roda de liga leve, sistema multimídia e o ar-condicionado com controle digital. Então, quanto mais dinheiro eu quero gastar, mais equipamentos e mais itens ganham força dentro da minha intenção de compra, né? Do que eu vou colocar dentro da minha cesta de compras quando eu vou escolher meu carro. Bom, pensando agora em outras funcionalidades, como o Bluetooth, GPS integrado ao painel do banco do carro, a gente vê que também eles são itens considerados bem fundamentais, né? E a tela touchscreen, ela também ganha força quando a gente vai falar com quem quer gastar mais. Para esses itens, a gente perguntou tanto se ele conhecia, quanto quando ele considerava fundamental, bom ou dispensável, né? O item mais conhecido é o Bluetooth, né? Então, só 14% disse que não conhecia Bluetooth. 20% diz que não conhecia o GPS integrado ao painel do carro. A gente vai até um espelhamento da tela do smartphone, onde 57% das pessoas dizem que não conhecem essa funcionalidade, tá? Bom, a gente organizou pelo que é mais fundamental até o que é menos importante, né? Então, a gente vê que o GPS integrado ao painel do carro é o item mais importante, seguido pelo Bluetooth, depois a tela touchscreen, e aí depois a gente já começa a ter menos força para os outros itens, tanto porque conhecem menos, como porque, de fato, escolhem menos, né? A gente também cruzou esses dados pela informação de quanto pretende gastar, e aí a gente vê que a hierarquia de itens, ela permanece, né? Mas, quanto mais eu quero gastar, também mais funcionalidades eu quero dentro do meu carro, tá? Então, que discrimina mesmo nessa pesquisa que eu tenho para gastar para o próximo carro. A gente vai falar sobre assistência ao motorista, contou com bastante ajuda
de clientes e mais forte, né, dentro do que já estava sendo oferecido, né? Então, para esses itens, o que a nossa principal recomendação é que é um terreno muito amplo para a comunicação. Muitas pessoas nem sequer conhecem os itens. Então, aqui, sensor de estacionamento dianteiro, só 14% nunca ouviu falar, né? O sistema híbrido, a gente teve 12%. Todos esses itens aqui, a gente contava um pouquinho para as pessoas o que era, tá? A gente só deixou aqui a chamada do que a gente perguntou, mas tinha uma descrição deles, para que às vezes a pessoa conhece, mas não sabe exatamente qual é o nome desse item, né? E então a gente vê que a gente tem bastante desconhecimento mesmo, tá? E quando a gente pergunta, né, quanto que esses itens são fundamentais, e o sistema eletrônico de ajuda à frenagem de emergência, e o sensor de estacionamento dianteiro são os mais pedidos, tá? O sistema híbrido também tem alguma força, né? Aqui a gente está falando em elétrico e combustível. Mas na maioria deles a gente realmente encontra um desconhecimento muito grande. Falando agora de serviços de conectividade, eles também não são muito conhecidos, né? E o que aqui também a gente colocava uma descrição, e o que mais chamou a atenção dos nossos respondentes foi o assistente de recuperação de furtos. E é o item pelos quais eles mais estariam propensos a pagar. Então, você conhece, né? Você sabe que um carro pode ter conexão direta com a internet? 37% disse sim, eu conheço, né? 43% já ouvi falar, mas não conheço, e 20% não ouviu falar. Aí a gente vê que esses serviços como chamada direta para SAMU, reservas e alerta de valet ainda são coisas muito distantes, né? Mais da metade ou mais da metade das pessoas sequer ouviram falar desses serviços. E a gente, como a gente dava a descrição de todos esses serviços, a gente também pergunta, bom, agora você já sabe o que é cada um, me diga o que você estaria propenso a pagar, né? Aqui a gente não estimulou preço, porque a gente sabe que os pacotes se diferenciam muito entre montadoras, era impossível determinar um valor. Então, aqui é uma percepção pura do que se ele pagaria sem saber quanto custa, né? Provavelmente, quando a gente coloca o preço das coisas, a gente pode ter uma queda natural de propensão, de intenção de pagar pelo serviço. Então, a gente vê que o assistente de recuperação de furtos realmente é o serviço onde a pessoa mais pagaria, seguido por chamada direta com o SAMU e a conexão direta com a internet. Diagnósticos também foi bem bacana. Os outros serviços têm uma intenção muito menor de pagar. Então, só retomando, né? Se a gente coloca preço para essas coisas, ou se a gente determina pacotes, talvez essa intenção caia. Mas só pelo conceito do serviço, é isso que a gente teve de resultado, tá? Bom, foi esse o nosso estudo. Vocês verem que a gente demos uma geral em vários temas, era essa a intenção mesmo, de entender como é que estava isso dentro da cabeça do brasileiro, obedecendo, como eu disse, o perfil internauta, né? Uma pergunta que a gente sempre recebe mas e para as pessoas que querem gastar mais de 90 mil? A gente consegue fazer um corte aqui dentro da pesquisa da pesquisa dentro da amostra, mas a gente sabe que a porcentagem de pessoas que tem hoje e no bolso a disposição de gastar esse valor não é muito grande dentro da população, tá? Então, é um estudo de fato que tem essa premissa de entender o que o internauta conhece e tem interesse, né, em todos esses serviços, equipamentos e conectividade. Vamos ver aqui se nós temos algumas perguntas. Temos duas perguntas, Fábia. Uma é se nós temos uma segmentação somente de compradores de SUV. Nessa pesquisa. A gente tem essa segmentação sim, né? Mas como vocês viram, quando a gente pergunta para a pessoa para que carro ele quer
trocar, ele não quer trocar só por um SUV, ele fala, eu quero um SUV, ou um hatch médio, ou um sedã. Então, como não existe essa coisa muito... Ele está muito aberto ao que vai comprar, a gente vai ter gente na nossa coluna de SUV que também disse que quer comprar um hatch médio. A gente consegue olhar esses resultados, mas sempre respeitando essa multiplicidade de opiniões, né? Ele não é um SUV puro, tá? Ótimo. Mas só mais duas dúvidas. Houve alguma medição, Fábia, sobre a importância da garantia? Sim, então a gente traz na pesquisa vários momentos a questão da garantia, e o que a gente vê é que a gente não mediu o tempo de garantia, né? Talvez para uma próxima onda desse estudo a gente possa perguntar, e para você, qual é o tempo ideal de garantia? Porque a gente sabe que as montadoras hoje estão investindo muito pesado no tempo de garantia. Mas a garantia é importante, né? Eu acho que agora é o próximo passo a gente entender qual é o tempo dessa garantia a ponto de ela me atrair para uma montadora ou para outra, tá? Perfeito. Eu agora uma última dúvida da Fernanda, diz respeito à escolha das categorias. Os consumidores, o que baliza a escolha deles? Eles primeiro escolhem uma categoria ou é o montante que eles têm a gastar que define que está em primeiro lugar? A gente sabe, para quem já conhece de pesquisa, e os dados aqui mostram, e a gente, que carro é um item aspiracional, né? Mesmo quem tem um carro de uma gama bastante alta, ele tem uma aspiração, né? Ele sempre quer um carro melhor, um carro mais equipado, uma outra marca. Então, eu acho que o processo de escolha, para algumas pessoas, elas são pelo bolso mesmo. A gente vê bastante gente racional aqui. Eu vou sair, vou comprar um carro, e eu vou comprar um carro que me dê mais por menos, né? Sem, claro, perder a garantia, sempre com a garantia na cabeça. Não vou me arriscar na compra, né? É um desembolso grande, ainda que o carro seja usado. Então, o que eu acho é que a gente tem as duas situações. A gente tem um aspiracional muito grande, mas também a gente tem a questão do quanto eu posso gastar, do quanto eu posso financiar. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas que têm carros financiados hoje, né? Então, no final ali, o bolso ele vai pesar bastante, né? Eu tenho meu sonho, mas na hora de efetivar, eu vou ver quanto que ele cabe dentro do meu bolso. Bom, obrigada a todos. Podem entrar em contato com a gente se quiserem mais alguma dúvida. A gente vai mandar um material dessa pesquisa, tanto dessa pesquisa, como também o material do Instituto Qualibest. Eu convido vocês a visitar o nosso site, olhar os outros estudos que nós temos. Tem sempre alguma coisa nova, coisas interessantes acontecendo. E se tiverem alguma contribuição, se quiserem conversar com a gente, é só falar. Estamos sempre aqui à disposição para responder dúvidas, atendê-los da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigada.